Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num assunto super importante, ciberbioproteção. Essa é uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Biossegurança e Bioproteção, a SB3, sabe? O nosso papo aqui é sobre como proteger digitalmente ambientes que têm um alto risco biológico. Pense em laboratórios, centros de pesquisa. É um tema, assim, essencial hoje em dia. E para a gente começar, já lanço uma pergunta para todo mundo pensar. Será que a pesquisa que a gente faz, que é tão importante, está mesmo segura contra as ameaças digitais? Porque, olha, no mundo conectado como o nosso, o risco de perder dados que valem ouro, ou pior ainda, de ver esses dados caindo em mãos erradas, esse risco é cada vez maior. E é exatamente por isso que esse assunto é tão crítico. Beleza, então vamos lá. Vamos entender isso a fundo. Afinal, o que é ciberbioproteção? Pensa que é o ponto de encontro, a intersecção de dois universos que são absolutamente cruciais, o da segurança digital e o da biossegurança. Olha, de forma bem direta, ciberbioproteção é basicamente o conjunto de todas as práticas e medidas digitais que a gente usa para proteger os dados e os sistemas que operam nesses ambientes com risco biológico. É só imaginar. A quantidade de informação sobre micro-organismos, sobre amostras, sobre protocolos de pesquisa é gigantesca, e tudo isso precisa, sem dúvida, de uma camada bem forte de proteção digital. Mas por que isso é tão importante assim? Bom, primeiro, porque estamos falando de preservar dados de pesquisa que muitas vezes são insubstituíveis. Segundo, é sobre impedir que informações biológicas supersensíveis sejam usadas para coisas perigosas, como, por exemplo, o bioterrorismo. E não para por aí, viu? Também é uma questão de estar em dia com as leis, com as normas e, claro, acima de tudo, de proteger a saúde pública. A segurança hoje, gente, ela vai muito, mas muito além das paredes de um laboratório. Certo. Mas qual que é a base de toda essa proteção? Então, toda e qualquer estratégia de defesa digital, não importa o quão complexa ela pareça, ela se sustenta em três pilares que são fundamentais. O primeiro pilar é a confidencialidade. A ideia aqui é simples: impedir que quem não tem autorização acesse informação. O segundo é a integridade, que é a garantia de que os dados não vão ser alterados de um jeito errado ou indevido. E por último, temos a disponibilidade, que basicamente assegura que os sistemas e os dados estarão lá, acessíveis, sempre que for preciso. Juntos, esses três formam a base, o alicerce de qualquer plano de cyberbioproteção que se preze. Bom, agora que a gente já entendeu a teoria, que tal ir para a prática? Vamos dar uma olhada nas ameaças digitais mais comuns que podem aparecer por aí, nesses ambientes de pesquisa biológica. Então, quais são as principais ameaças? Bom, a gente tem o phishing e a engenharia social, que é aquela arte de manipular as pessoas para conseguir informações sigilosas. Tem também os malwares e o famoso ransomware, que pode literalmente sequestrar anos e anos de pesquisa. Fora isso, existe sempre o risco de acesso não autorizado, que muitas vezes acontece por causa de senhas fracas. E, claro, aqueles perigos que parecem bobos, mas não são, como pendrive infectados ou usar uma rede Wi-Fi pública sem nenhuma proteção. E olha, nesse nosso contexto, o perigo do phishing fica muito mais específico e, francamente, muito mais preocupante. Imagina só, ataques que não estão atrás de dinheiro, mas sim de dados sobre patógenos, ou sobre projetos de pesquisa que têm aquele potencial de uso dual, sabe? Que podem ser usados tanto para o bem quanto para o mal. Ou pior, que buscam o controle remoto dos sistemas de contenção biológica. A ameaça aqui é super direcionada, e as consequências podem ser gigantescas. Ok, já falamos bastante dos problemas, né? Então agora vamos focar nas soluções. Chegou a hora de entender como é que a gente pode construir um verdadeiro escudo digital usando algumas práticas que são essenciais. A nossa primeira linha de defesa é feita de hábitos que são até simples, mas muito poderosos. O primeiro passo, usar senhas fortes. Aquelas que misturam letras, números, símbolos, o combo completo. Depois, o passo 2 é habilitar a autenticação de múltiplos fatores, que adiciona aquela camada extra de segurança que faz toda a diferença. E por último, mas não menos importante, manter os softwares sempre atualizados. Isso fecha as brechas que os criminosos adoram explorar. Agora, vamos levar essa proteção para os dispositivos e para as redes. Para acessar qualquer coisa remotamente, o ideal é sempre usar as VPNs seguras da instituição. E aqui vai uma regra de ouro, gente. Nunca, jamais, conecte um pendrive que não se sabe de onde veio nos equipamentos do laboratório. E claro, fico alerta. Muito cuidado com redes Wi-Fi públicas ou desprotegidas. Elas são basicamente um convite para ataques. E para tudo isso ficar ainda mais concreto na nossa cabeça, vamos analisar um caso simulado.
Porque, ver como esses conceitos todos funcionam numa crise de verdade, isso faz toda a diferença. Então, vamos imaginar a seguinte cena. Um pesquisador, uma pesquisadora, recebe um e-mail. Um e-mail falso, mas que parece muito real, como se fosse da própria instituição, sabe? E esse e-mail pede para atualizar o login do sistema que controla o acesso ao biotério. A pessoa clica, coloca lá o usuário e a senha num site que é uma cópia e pronto. Um invasor consegue acesso remoto. Um erro que parece pequeno, mas que pode ter consequências gravíssimas. E aí, o que se faz numa hora dessas? Existe um plano de resposta, e ele tem 5 passos. Primeiro, identificar que algo aconteceu. Segundo, isolar o sistema que foi afetado para limitar o estrago. Terceiro passo, notificar quem precisa saber, os responsáveis. Aí o quarto passo é começar os procedimentos de recuperação, de preferência usando backups. E por fim, o quinto, monitorar tudo para garantir que isso não se repita. A grande lição que fica disso tudo é que o fator humano é, quase sempre, o elo mais fraco da corrente. Por isso, treinar e capacitar as equipes constantemente é fundamental. Bom, a gente já está chegando na reta final. Então vamos ver agora como dá para transformar todo esse conhecimento em uma certificação oficial da SB3. Chegou a hora de colocar à prova o que a gente conversou aqui. Tem um exame disponível com 20 questões. E quem conseguir 70% de acertos ou mais ganha um certificado de conclusão gratuito da SB3. É uma forma de comprovar que se tem o conhecimento básico em cyberbioproteção. Muito obrigado por acompanhar até aqui. E para quem quiser ir além e saber mais sobre cursos avançados, treinamentos feitos sob medida ou consultorias, é só dar uma olhada no site oficial da SB3 ou mandar um e-mail. A SB3 está aí para ajudar a gente a fortalecer essa cultura de biossegurança e bioproteção por todo o Brasil.